De hoje estudaremos o amplificador de áudio, que é o circuito que vai ligado no alto-falante do rádio. O aparelho pode ter um amplificador de áudio, que são os aparelhos portáteis, chamados mono, ou dois amplificadores, que são os estéreos. Mas antes da gente estudar o amplificador de áudio, vamos dar uma olhada aqui na corrente alternada. Conforme já explicado, a corrente alternada é aquela que muda de valor e muda de sentido, como essa daqui, por exemplo. A corrente alternada tem duas características principais: amplitude, que é o tamanho dela, que é medido em volts, né? Então, por exemplo, do zero até o positivo tem 3 volts, essa tensão. Do zero até o negativo tem menos 3 volts. Mais 3 e menos 3. Total dá 6 volts, de pico a pico, que a gente chama. Então isso aqui é a amplitude da tensão alternada, ou da corrente alternada. E a outra característica é a frequência. Frequência é o número de vezes por segundo que ela varia. Para a gente contar a frequência, o tempo estipulado é 1 segundo. Então percebam, aqui nós temos um ciclo e aqui 2. Como ela muda de sentido 2 vezes no tempo de 1 segundo, a frequência dela é 2 e é medida numa unidade chamada Hertz. Então a frequência dessa corrente alternada é 2 Hz, porque ela varia 2 vezes por segundo. É abreviado assim, 2Hz. A da rede elétrica, a tensão alternada da rede elétrica é 60 Hz, porque ela muda de sentido 60 vezes por segundo. Aqui nós temos a ideia da etapa de áudio. Os sons, como são vibrações do ar, também têm frequência, porque eles variam. As frequências audíveis que o ser humano consegue ouvir vai de 20 Hz até mais ou menos 15.000 Hz. Quanto mais alta a frequência do som, ele é mais agudo, é mais fino. E quanto menor a frequência, ele é mais grave, mais grosso. Lá na emissora de rádio tem um dispositivo chamado microfone. O microfone capta o som, no caso a voz dos locutores, e transforma numa corrente alternada, que recebe o nome de sinal de áudio. O sinal de áudio é transmitido e chega até o seu rádio. No seu rádio, esse sinal de áudio vai chegar na etapa de áudio, que é um amplificador. A etapa de áudio, então, pega os sinais de 20 Hz a 15.000 Hz, que corresponde aos sons. O sinal, percebam que os sinais são pequenininhos. Daí, ela amplifica e manda para o alto-falante. O alto-falante é um dispositivo que faz o contrário. Ele pega o sinal elétrico e transforma em som novamente. Perceba que a etapa de áudio começa com um potenciômetro chamado volume. Potenciômetro de volume. É o botão de volume do rádio. E vai até o alto-falante. Normalmente esse circuito fica à direita do esquema. Então a etapa de áudio começa no potenciômetro de volume e termina no alto-falante. Todo equipamento que produz som tem pelo menos uma etapa de áudio. Como visto, a etapa de áudio começa no potenciômetro de volume e termina no alto-falante. Aqui nós temos um amplificador de áudio, ou uma etapa de áudio formada por transistores. Como a etapa de áudio amplifica, ela tem que ter transistores. Nesse caso aqui tem 4 transistores, mas pode ter mais. Um deles é o pré, que amplifica o sinal pequeno. O outro é o driver, que já trabalha com sinal maior. E os 2 últimos transistores são par casados. São aqueles transistores que fornecem potência suficiente para o sinal virar som no alto-falante. No meio do par casado temos o sinal de áudio, que vai para o alto-falante. Agora perceba o seguinte detalhe. O par casado é formado por 2 transistores com as mesmas características. Aqui nós temos a linha de mais B, alimentação do circuito, que é 12 volts. Como são 2 transistores iguais, no meio deles nós temos a metade do mais B. Se o mais B é 12 volts, no meio deles temos 6 volts. Portanto, aqui nós temos 2 tipos de corrente. Nós temos a corrente contínua, que é a metade do mais B, e nós temos a corrente alternada, que é o sinal de áudio. Não se assustem que nos equipamentos eletrônicos, normalmente, nos vários pontos do circuito, nós temos 2 tipos de corrente. Tem a corrente contínua, que vai polarizar os transistores de 6, e tem a corrente alternada, que corresponde ao sinal que o circuito trabalha. E aqui não é diferente. Então aqui no meio tem esses 6 volts, corrente contínua, que vão polarizar os transistores, e tem o sinal de áudio que vai ser transformado em som. Aqui no caminho nós temos um capacitor eletrolítico, chamado capacitor de acoplamento. Esse capacitor bloqueia os 6 volts, que é corrente contínua,
Porque se essa tensão chegar no alto-falante, queima o alto-falante. Então o capacitor bloqueia os 6 volts e deixa passar apenas o sinal de áudio. Percebam, de um lado do capacitor tem as duas, do outro lado só tem o sinal de áudio. E o sinal de áudio vai direto para o alto-falante. E aqui é uma etapa de áudio com CI, com circuito integrado, potenciômetro de volume e ali o alto-falante. Observe que a maioria dos aparelhos hoje em dia, a etapa de áudio é com CI, porque o CI é um componente menor, ocupa menos espaço na placa e requer menos componentes em volta do que os transistores. Então o CI de áudio tem um pino por onde entra o sinal pequeno e tem um pino por onde ele já sai grande, já sai com potência suficiente para o alto-falante. Então aqui nós temos o capacitor de acoplamento que bloqueia metade do mais B. Dentro do CI tem um par casado também. Você tem um par casado, no pino de saída dele tem a metade do mais B. Esse capacitor bloqueia os 6 volts e deixa passar apenas o sinal de áudio que vai ser transformado em som no alto-falante. Uma etapa de áudio com CI é mais fácil de consertar, porque basta a gente testar o CI para ver se ele está ou não funcionando. No caso dos transistores, teríamos que testar um por um. Aqui nós temos o esquema de um rádio da Sharp. E aqui é o CI de áudio. Percebam que ele sempre fica na parte de baixo à direita do esquema. Esse CI vai ligado nos alto-falantes. Tem 2 alto-falantes esse rádio. Esse rádio é estéreo. Eles têm 2 alto-falantes. Então aqui, ó. Aqui é um dos pinos de saída. Agora percebam que para chegar no alto-falante, ele tem que passar por esse componente aqui, ó. É o jack do fone de ouvido. É onde se põe o plug do fone. Aqui é uma das saídas. Observe o capacitor em série, que bloqueia metade do mais B. Então aqui é uma saída de áudio. Aqui embaixo é outra saída, no mesmo CI. O capacitor que vai em série. O sinal passa pelo outro jack de ouvido para ir para o outro alto-falante. Portanto, esse CI de áudio é estéreo. Ele tem 2 saídas, 2 pinos de saída para o alto-falante. Consequentemente, tem 2 entradas. Que é esse pino aqui, vai para um dos potenciômetros de volume. E esse pino vai para o outro potenciômetro. 2 etapas de áudio, 2 potenciômetros de volume. No meio deles aqui tem um potenciômetro com o terminal do meio ligado no terra. Percebam, potenciômetro com o meio ligado no terra. Esse potenciômetro é o de balanço, que vai equilibrar o som dos 2 canais de áudio. Então a maioria dos aparelhos hoje em dia possui um CI de áudio estéreo com 2 entradas e 2 pinos de saída. Aqui nós temos o esquema de um outro aparelho, só que esse é um pouco mais antigo, da CCE. Aqui nós temos os 2 CIs de áudio, percebam que são 2 separados. Aqui o pino de saída de um deles. E passa pelo jack do fone de ouvido e vai para o alto-falante. O outro CI passa pelo mesmo capacitor, passa pelo jack e vai para o alto-falante. Então são 2 CIs, aqui os 2 pinos de entrada, um para cada um. E aqui os potenciômetros de volume, esse e esse. Esse rádio tem um potenciômetro de tonalidade aqui atrás, que controla graves e agudos. Esse e esse aqui embaixo também. Então percebam que antigamente os aparelhos possuíam 2 CIs de áudio, um para cada canal. E aqui agora é o esquema de um rádio de carro. O rádio de carro sempre usa CI na saída de áudio. Aqui está o CI. Esse pino 9 é o pino de mais B. Percebam que na entrada do rádio de carro ele tem os fios ligados no fusível. Essa bobina que tem na entrada chama-se choque. Ela deixa o mais B entrar no rádio com facilidade e bloqueia aquelas interferências produzidas pelo carro. Chave liga e desliga. Aqui é a lâmpada do painel do rádio. E a alimentação do CI. O CI tem 2 pinos de saída. Um é esse aqui. Aqui é o capacitor que bloqueia metade do mais B. E aqui um dos falantes. Aqui é o outro pino de saída. O capacitor que bloqueia o outro mais B. Metade do mais B. E aqui o outro alto-falante. Aqui são as 2 entradas do CI. O pino 1 vai ligado num dos potenciômetros de volume. E o pino 5, que é a outra entrada, vai ligado no outro potenciômetro. E entre eles o potenciômetro de balanço, como eu falei, aquele que tem um meio ligado no terra. E aqui o esquema de um rádio da Motorrádio, antigo pra caramba. Observe que, ao invés de CI na etapa de áudio, esse rádio tem transistores, tem 4 transistores na etapa. Tem um driver, o par casado, que vai ligado no alto-falante. E esse transistor aqui tem a função de polarizar as bases do par casado para que eles não distorçam o sinal. Seguindo a base desse transistor aqui, do driver, nós temos o potenciômetro de volume. Percebam que sempre no meio do caminho do sinal, em alguns circuitos tem um capacitor, que é o capacitor de acoplamento,
que deixa o sinal passar e bloqueia a tensão contínua entre dois pontos. Aqui no meio do par casado tem a metade do mais B. O capacitor bloqueia essa tensão e deixa só o sinal de áudio para o alto-falante. Observe que esse rádio é alimentado único e exclusivamente com pilhas, já que é um radinho portátil. Esse outro rádio já possui um CI que faz quase todo o rádio, inclusive a etapa de áudio. Percebam que dentro do CI, os amplificadores são representados geralmente por triângulos. Então sempre que tiver um triângulo dentro do CI, ele é amplificador. E esse amplificador, ele tem a saída aqui pelo pino 9, que vai ligado no alto-falante do rádio. A entrada do amplificador é pelo pino 6, que vai pelo potenciômetro de volume. Portanto, nesse rádio, o amplificador de áudio está dentro de um CI junto com outras etapas. E agora vamos aprender como achar a etapa de áudio na placa de um rádio. Em primeiro lugar, a etapa de áudio esquenta. Portanto, o CI de áudio normalmente vai no dissipador de calor. No caso, esse daqui, ó. O CI no dissipador é o CI de áudio. Em volta do CI de áudio tem muitos capacitores eletrolíticos. E os maiores capacitores eletrolíticos do rádio também estão por ali. Aqui o potenciômetro de volume. É um potenciômetro duplo, para o canal direito e para o canal esquerdo. Aqui é o jack do fone de ouvido. Aqui é a ligação dos alto-falantes. E esses dois são aqueles capacitores que bloqueiam a metade do mais B, de cada pino de saída do integrado. Aqui é a fonte de alimentação, onde estão os 4 diodos retificadores e o capacitor de filtro principal. Então é dessa forma que você localiza a etapa de áudio no rádio. Pelo CI que vai no dissipador, pelos maiores capacitores eletrolíticos que tem em volta dele. E agora vamos aprender a testar um CI de áudio. Como podemos ver, aqui estão os terminais dele por baixo. Para testar o CI de áudio, nós vamos usar um injetor de sinais. O nosso injetor de sinais vai ser uma chave de fenda, como essa, segurando pela parte metálica. O nosso corpo funciona como uma espécie de antena, porque ele capta alguns sinais elétricos bem fracos. Quando aplicarmos esses sinais no CI de áudio, ele vai ter que amplificar e vai ter que sair nos dois alto-falantes. Se eu tiver o esquema do rádio, eu localizo os dois pinos do CI de áudio e injeto o sinal em cada um, é só encostar a ponta da chave, e aí em cada pino desse tem que produzir o ruído, cada um num alto-falante. Agora, como eu não tenho o esquema desse rádio, eu vou fazendo por tentativa. Eu vou tocando em todos os pinos, e em 2 deles eu tenho que escutar um ruído bem forte. Um no falante esquerdo, outro no falante direito. Se isso acontecer, o CI de áudio tá bom. Vamos ver como é que faz. Ligamos ao rádio, a placa. Vamos lá, por tentativa. Esse não. Esse não. Esse não. Esse não. Esse é fraco. Então esse é um dos pinos de entrada. Então um dos canais está bom. E aqui o outro canal. Então percebo que injetando o sinal nesse canal e nesse canal, ele é bem amplificado, indicando que o CI de áudio está bom, mesmo que o rádio não funcione. Agora, se injetarmos sinal em todos os pinos e não ouvirmos o som no alto-falante, significa que o CI de áudio não funciona. Como vimos, em 2 pinos tem que produzir o ruído. Bom, como o CI de áudio não funciona, o próximo passo é ver se ele está recebendo mais B, alimentação. Para medir as tensões, nós vamos usar um multímetro digital, para vocês poderem visualizar melhor, mas você pode fazer isso com multímetro analógico. Eu coloco a ponta preta no terra, que no caso é a carcaça do CI, aqui, e a ponta vermelha no mais B. Como é que eu localizo o pino de mais B sem ter o esquema do rádio? Aqui está o capacitor de filtro, o maior capacitor do rádio. Seguindo a trilha dele, nós chegamos nesse pino, portanto é o pino de mais B do CI. Pino de mais B do CI de áudio é aquele pino que vai no positivo do maior capacitor, do capacitor de filtro. Agora perceba o seguinte, nunca se deve medir tensão direto no pino do CI, porque corre o risco de acontecer isso aqui, ó, da ponta bater entre 2. Se a ponta de prova pegar entre 2 pinos, você está mandando mais B para um outro pino, daí o CI pode queimar. Então, ao invés de medir a tensão aqui no pino direto, eu posso medir aqui na trilha, nesse ponto. Está mais afastado do CI, não corre o risco de queimar. Então aqui eu vou ter que ter o mais B, que alimenta o CI. Se tiver mais B, o próximo passo é medir a tensão nos 2 pinos dele que vão para os alto-falantes. Como identificar isso? Aqui nós temos o fone de ouvido de um canal e o fone de ouvido do outro canal. Seguindo o terminal do fone, nós temos aqui aquele capacitor grande que vai em série com o alto-falante, que vai ligado nesse pino. Portanto, esse pino aqui é uma das saídas do CI.
O outro fone de ouvido vai para o outro capacitor e o outro capacitor vai nesse outro pino aqui. Então esses dois pinos estão ligados nos alto-falantes, portanto são os pinos de saída. Cada pino desse deve ter mais ou menos a metade do mais B. Se tiver com a metade, o CI está funcionando. Se der outra tensão que não seja a metade do mais B, ou se um pino der tensão diferente do outro, o CI de áudio está com defeito, tem que substituir. Então vamos fazer o teste agora. Escala de 20, porque CI é alimentado com aproximadamente 12 volts. Ponta preta no terra. E a ponta vermelha na trilha do mais B. Observe ali. Deu 13 volts e meio, quase 14 volts. Agora eu vou medir a tensão nos pinos que vão para os alto-falantes. Na verdade, nos pinos não, nas trilhas. Então, um dos pinos de saída, 7 volts. O outro pino de saída, 7 volts. Perceba que os dois pinos deram a mesma tensão e mais ou menos a metade do mais B. Portanto, o CI está funcionando bem. Se der tensão diferente nesses dois pinos, o CI de áudio está com defeito. Vou ensinar para vocês agora como é que faz para saber se o CI de áudio está bem conectado nos alto-falantes, se não tem nenhum defeito entre o CI de áudio e os alto-falantes, inclusive o jack do fone de ouvido. Você coloca o multímetro analógico na escala de vezes 1, põe a ponta vermelha no terra, e com a ponta preta você vai dar uma cutucada em cada pino de saída para ver se sai um ruído no cone do alto-falante. Vamos ver. Aqui o ruído num dos alto-falantes. E aqui o ruído no outro. Isso quer dizer pra gente que, além dos alto-falantes estarem bons, a ligação entre eles, o CI também está boa, ou seja, o fone de ouvido também está funcionando. Percebam que esse teste tem que ser feito nos pinos de saída dele, e com o rádio desligado. Como o CI de áudio esquenta muito, frequentemente ele entra em curto. Como saber se ele está em curto? Coloca o multímetro na escala de vezes 1, colocamos a ponta vermelha no terra e a ponta preta no pino de mais B, com o rádio desligado. Perceba que o ponteiro deflexiona um pouquinho, o que é normal. Se o ponteiro deflexionar bastante, ou seja, abaixo dos 100 ohms, o CI de áudio está em curto. Nesse caso, como a resistência ficou acima dos 100 ohms, ele está normal.